Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula dedicada à análise de circuitos elétricos, utilizando o método da superposição e o método de Thevenin, no intuito de resolver problemas em circuitos lineares. Olá, pessoal! Eu trago uma aula para vocês, uma série de aulas sobre a análise de circuitos elétricos, onde a primeira aula é o método da superposição para cálculo de corrente elétrica em circuitos lineares. Então, o método da superposição, né? O método da superposição, né, é um método utilizado, pessoal, em circuitos lineares. Então, em um circuito linear, contendo várias fontes independentes de tensão ou corrente, a corrente ou a tensão em um elemento do circuito, ela é calculada pela soma algébrica das tensões e ou correntes produzidas por cada fonte independente existente no circuito. Então, basicamente, como que é o princípio da superposição? Você tem várias fontes independentes no seu circuito, você quer calcular a corrente em um ponto do circuito. O que você vai fazer? Você vai calcular o efeito de cada fonte de forma independente. E depois você soma esses efeitos, seja de corrente ou seja de tensão. Qual é o procedimento para isso? Primeiramente, vocês podem observar, para uma fonte de tensão, quando você coloca uma fonte de tensão em repouso, colocar uma fonte de tensão em repouso significa fazer um curto-circuito nos terminais daquela fonte. Feito isso, você vai calcular o efeito da outra fonte, né? E no final é a soma algébrica dos resultados de cada uma das fontes. Se uma das fontes for uma fonte de corrente, como que eu coloco uma fonte de corrente em repouso? Abrindo essa fonte, circuito aberto. Ou seja, uma fonte de tensão, para me colocar em repouso, circuito fechado, ou seja, curto-circuito. Uma fonte de corrente em repouso significa abrir o circuito nos terminais dessa fonte. Então, o princípio da superposição ele é baseado em um circuito linear com fontes independentes. Você vai calcular separadamente o efeito de cada fonte. Para a fonte de tensão, coloque em curto. Para a fonte de corrente, coloque em circuito aberto. Bom, para exemplificar, eu tenho aqui um circuito onde eu quero que vocês calculem a corrente I0 na posição que está indicada aqui. A corrente I0 é a corrente que circula no resistor de 20 ohms. Sabendo que eu tenho uma fonte de corrente de 1 ampere e uma fonte de tensão de 115 volts. Aí eu quero aplicar o princípio da superposição. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Aí vamos por etapas para que vocês tenham um entendimento. Primeiro passo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a fonte de tensão em repouso. Tá aqui, ó, número 1. Fonte de tensão em repouso. O que é colocar fonte de tensão em repouso, como nós vimos? Fazer um curto-circuito nos terminais dessa fonte, como está aqui em vermelho. Feito isso, eu já posso calcular I0 devido ao efeito da fonte de corrente de 1 ampere. Então, vocês podem observar no item 2 como que o circuito fica.
o circuito fica com uma fonte de corrente de 1 ampere. Essa fonte, a corrente está vindo nesse sentido, ela desce para cá e uma parte de corrente desce nessa direção aqui. Aonde eu estou passando o mouse, tem um resistor de 10 e um resistor de 20 ohms. O resistor de 10 e o resistor de 20, eles estão em série. Da mesma forma, nessa malha de baixo, o resistor de 10 e o resistor de 20 também estão em série. Resistência série é a soma dos resistores. Então, o que eu fiz aqui no item 3? Eu somei 10 com 20, 30. 10 com 20, 30. Aí eu passei a ter esse circuito com um resistor de 20 em paralelo com um resistor de 30, um resistor de 10 em paralelo com um resistor de 30. Aí, pessoal, eu vou relembrar para vocês como que a gente calcula, né, pelo método da divisão de corrente, ou seja, o divisor de corrente. Relembrando como que se calcula a corrente em um divisor de corrente. Então, vocês têm aqui a corrente total que entra no nó, divide aqui numa corrente que eu chamei de I0 e numa corrente I1. Se eu quero calcular a corrente I0, a corrente I0 é igual à corrente que entra no nó vezes a resistência do ramo oposto. Qual é a resistência do ramo oposto a esse ramo aqui? R2, dividido pela soma R1 mais R2. Se eu quero calcular I1, é a corrente que entra nesse nó vezes o resistor do ramo oposto, que é, nesse caso agora, o resistor R1, dividido pela soma R1 mais R2. Eu estou relembrando porque eu vou aplicar aqui no meu circuito. Então, qual é a corrente que entra aqui no nó? A corrente é uma corrente de 1 ampere. E eu quero calcular I0. Esse resistor e esse resistor estão em paralelo. Então, I0 vai ser a corrente que entra no nó 1, vezes a resistência do ramo oposto, 30, dividido pela soma das duas resistências, 20 mais 30. Então, eu tenho 30 dividido por 50. Isso vai me dar uma corrente de 0,6 amperes. Eu sinalizei aqui para vocês que essa corrente está descendo, porque olha o sentido que foi dado da corrente no circuito. Corrente desce. Olha aqui a minha corrente real aqui, ela vem e desce também. Então, o sentido é descendo no resistor. Bom, isso é o efeito da fonte de 1 ampere. Agora eu vou para o segundo passo, que eu vou calcular agora, né? Eu vou calcular agora colocando a fonte de corrente em repouso. O que é uma fonte de corrente em repouso? Significa abrir os terminais dessa fonte, como está aberto aqui. Então, eu passei a ter esse circuito aqui, onde no meio aqui eu tenho uma fonte de 115 volts. E eu quero calcular a corrente I0 duas linhas, né? Porque o outro que nós achamos é I0 linha, né? Agora, o que eu fiz aqui? Basicamente, eu removi esses terminais, fiquei com esse circuito aqui, né? E esse circuito, eu fiz uma rotação nesse circuito, só para vocês entenderem melhor. Rotacionei o circuito, só virei ele, e eu quero calcular a corrente I0. Percebe-se aqui que a corrente convencional sentido, ela sai do positivo para o negativo. Veja que a minha corrente em vermelho aqui, ela está no sentido contrário da corrente que foi adotado lá no início do problema. Então, eu tenho que perceber isso, ok? Bom, esse circuito aqui, ele tem 115 volts entre os terminais. Então, eu tenho duas malhas de divisão de tensão. Então, eu posso aplicar
para calcular a tensão, aqui, por exemplo, que eu vou fazer para relembrar para vocês, o método divisor de tensão. Ou eu posso fazer o seguinte, simplesmente, eu não quero calcular I0, a tensão daqui para cá é 115. Então, esse resistor e esse resistor e esse resistor, eles estão em série. Pela lei de Ohm, eu vou pegar 115, dividir pela soma, 20 mais o resistor de 10 mais o resistor de 30. Fica aqui, ó, que vocês podem ver aqui, ó, 115 dividido por 20 mais 10 mais 30. Isso vai dar uma corrente de 2,3 amperes. A corrente está subindo. Ó, a corrente sobe. Aí, pessoal, eu aproveitei essa malha de divisão de tensão e recordar um pouquinho da divisão de tensão, né? Então, eu tenho aqui uma fonte VF, um resistor R1, R2, R3, e eu quero calcular a tensão em R1. Então, eu vou chamar de VR1, é a tensão da fonte, vezes o resistor em que eu quero calcular a tensão, dividido pela soma dos resistores, R1 mais R2 mais R3. Se eu quero calcular VR2, vai ser a tensão da fonte vezes o resistor R2 dividido por R1 mais R2 mais R3. Se eu quero calcular VR3, vai ser V da fonte vezes R3, R1 mais R2 mais R3. Então, eu vou aplicar isso para chegar no mesmo resultado que eu já mostrei, que a corrente I0 aqui ela é de 2,3 amperes subindo. Mas eu vou usar a divisão de tensão, só para relembrar. Então, eu quero calcular a tensão nesse resistor. Aplicando o divisor de tensão, é a tensão da fonte, 115, vezes o valor de resistor que eu quero calcular, que é 20, dividido pela soma, 20 mais 10 mais 30. Ok? Então, vai ser 115 vezes 20 dividido por 50. Isso aqui vai dar 46 volts. 46 volts é a tensão em cima do resistor de 20, que eu quero calcular a corrente. Que essa corrente zero é a mesma que circula no resistor de 20, no resistor de 10 e no resistor de 20 aqui novamente. Então, basta eu pegar a tensão 46 dividido pelo valor da resistência, 20. Qual é o valor da corrente? 2,3 amperes. Não poderia ser diferente, pessoal, né? De ter calculado já direto aqui. Eu só fiz isso para relembrar para vocês, né, o método de divisão, o método divisor de tensão, né? Então, a corrente ela é subindo. E a outra corrente que nós calculamos pelo efeito da fonte de corrente, a corrente está descendo. Bom, agora eu já tenho o meu I0 duas linhas e tenho o meu I0 linha. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a soma algébrica, segundo o método da superposição. Então, para calcular a corrente final, que é o I0, devemos fazer a soma algébrica dos resultados das correntes e levar em conta o sentido da corrente. Então, qual é o valor I0? I0 vai ser I0 linha mais I0 duas linhas. Quanto é I0 linha? 0,6 positivo. Por quê? Porque aquela fonte de corrente, a corrente gerada por ela, está no mesmo sentido da corrente que eu apontei aqui no circuito. Então, é 0,6 positivo. Mais I0 duas linhas, eu coloquei negativo. Por que negativo? Porque, olha aqui em vermelho, a corrente produzida por essa fonte de 115, ela tem um sentido contrário de zero. Então, eu coloquei aqui, como a gente já tinha calculado 2,3, eu coloquei 2,3 negativo. Somando isso, me dá uma corrente de menos 1,7 amperes. O que significa isso? Significa que o sinal negativo encontrado da corrente é que o sentido adotado no problema, que foi a corrente zero descendo, ele está incorreto. Ou seja, o valor e módulo da corrente é o mesmo,
só que o sentido é o contrário. Então, qual é o valor da corrente I0? É 1,7 amperes. Ao invés dela estar descendo, como eu estou colocando no mouse, ela está subindo. Então, dessa forma, vocês viram a simplicidade que é o método da superposição. Porque se vocês fossem aplicar o método das malhas, ficaria muito mais complexo. Pessoal, para essa aula eu utilizei o livro do Bolestar, né, da engenharia, um livro muito bom, é um livro de análise de circuitos. Eu usei a 10ª edição de 2004. É o que eu utilizo na disciplina de eletricidade básica e circuitos elétricos no curso de engenharia. Um abraço a todos e agora nós vamos para uma aula calculando esse mesmo problema, só que agora eu vou calcular utilizando o método de Thevenin. Pessoal, continuando ainda, agora nós vamos calcular a corrente zero naquele mesmo circuito, só que agora é uma aula utilizando o método de Thevenin para análise de circuito, porque essas aulas que eu elaborei para vocês é uma série sobre análise de circuitos elétricos. Agora vamos analisar o circuito na ótica do método de Thevenin. Bom, o método de Thevenin. O que consiste o método de Thevenin? Então vamos lá. O método de Thevenin diz o seguinte, que qualquer estrutura linear, qualquer circuito linear ativa, ela pode ser substituída por uma fonte de tensão, que a gente chama fonte de tensão de V de TH, que é V de Thevenin, em série com uma resistência de Thevenin. O que representa, então, o método de Thevenin? O método de Thevenin, ele vai substituir um circuito. Imagina que você tem um circuito e nesse circuito você quer determinar a corrente em um determinado ponto. O que o método de Thevenin diz? Você abre o circuito no ponto que você quer calcular a tensão ou corrente, certo? E nesses terminais abertos do seu circuito, você vai calcular primeiramente a resistência de Thevenin e depois a tensão de Thevenin. E vai substituir o seu circuito por uma fonte de Thevenin, de tensão V de TH, em série com uma resistência de Thevenin. Depois, pessoal, o que vocês vão fazer no ponto que abriu? Vocês abriram aquele componente, aquele resistor. Vocês vão voltar o resistor e colocar nos terminais AB. Colocando nos terminais AB, o circuito fica um circuito simples de se calcular. A corrente, por exemplo, ou a tensão. Então, consiste aqui em abrir o circuito, onde se quer calcular a tensão ou corrente, calcular a resistência de Thevenin no ponto aberto e a tensão de Thevenin também. Depois, volta o ponto que vocês abriram, que foi aberto, em série com uma tensão e uma resistência de Thevenin. E aí sim, vocês podem calcular o parâmetro solicitado. Então, simplesmente, o método de Thevenin consiste em abrir aquele ponto que você quer calcular a tensão ou corrente, olhar nesses terminais que você abriu, calcular a resistência de Thevenin, depois calcular a tensão de Thevenin. Aí você vai ter uma fonte de Thevenin em série com uma resistência de Thevenin. Aí depois esse ponto que você abriu, você volta ele novamente, né, nesses terminais AB e calcula o parâmetro que foi solicitado. Vamos agora para o exemplo. O exemplo, eu vou utilizar o mesmo exemplo anterior. O exemplo anterior que eu tinha mostrado para vocês aqui tinha um resistor de 20 ohms, né? É aquele exemplo da superposição, vocês podem voltar o vídeo e olhar lá. Então, aquele exemplo, ele tinha aqui um resistor de 20 ohms e tinha uma corrente I0 aqui. Eu vou calcular essa corrente I0 usando
o método de Thevenin. Então, eu abro o ponto, tá aqui, abri o ponto que eu quero calcular, né? E vou calcular a resistência de Thevenin. Fonte de tensão é circuito aberto, fonte de corrente é circuito aberto, fonte de tensão é circuito fechado. Então, eu abro os terminais, fecho aqui os terminais e calculo a resistência de Thevenin, que é a resistência vista nesses terminais. Lembrando aqui, esse resistor e esse resistor estão em série. Então, vai ser 10 mais 20. Aqui é um curto-circuito que zera todas essas resistências. Então, qual é a minha resistência de Thevenin? É 10 mais 20 mais 0, que é essa resistência. Zero em paralelo com isso aqui. Zero em paralelo com qualquer coisa é zero. Então, a minha resistência de Thevenin é 10 mais 20, igual a 30 ohms. Ok, pessoal? Então, lembrando, fonte de corrente para calcular a resistência de Thevenin é aberta, fonte de tensão para calcular a resistência de Thevenin, curto-circuito, como está mostrado aqui. Calculando a resistência de Thevenin, o valor foi igual a 30. Bom, segundo passo agora. O segundo passo consiste em quê? Em calcular a tensão de Thevenin nos terminais que eu abri. Eu abri nos terminais do resistor de 20, que o problema é o mesmo lá do superposição que eu calculei no início da aula. Então, vou calcular a tensão de Thevenin nesses terminais. Então, como que eu calculo essa tensão de Thevenin? Veja vocês que vocês têm uma fonte aqui de corrente, né? Ela circula aqui, a corrente entra mais, sai menos. Corrente entra mais, sai menos. Corrente entra mais, sai menos nesse resistor. Só que veja bem, esse resistor e esse resistor, eles estão em série. Aí eu fiz a substituição para um resistor de 30 ohms. Então, entra mais, sai menos. E aqui eu tenho uma tensão de 115 volts. Eu quero calcular a tensão de Thevenin, que é a tensão nos terminais que eu abri. Eu posso dizer o seguinte, que a tensão V1 é a resistência R, que é 30 ohms, vezes a corrente que circula nesse resistor. Olha a corrente que está em série com a fonte de corrente. Então, é 1 ampere. 1 ampere. Então, é 30 vezes 1, 30 volts. Então, nesse ponto B aqui, na ponta da seta, eu tenho 30 volts. Por outro lado, nesse terminal aqui, eu tenho uma tensão de 115 volts. Então, quanto que vale a tensão de Thevenin, que é a diferença potencial entre A e B? A tensão de Thevenin é igual a VAB, que é igual a 115 menos V1. Então, é 115 menos 30. Quanto que dá a minha tensão de Thevenin? 85 volts. Ok, pessoal? Então, é só fazer a diferença potencial de A para B. Se vocês fizerem o contrário, vai dar negativo, né? Aí tem aquele que é o sentido adotado. Você tem que pegar a maior potência, a maior tensão, desculpa, menos a menor. Então, seria 115 menos 30, que dá 85 volts, que é a tensão de Thevenin. Bom, agora eu vou voltar ao circuito. De que forma? O resistor que eu tinha aberto para calcular a corrente I0 era o resistor de 20. Então, eu vou voltar uma fonte de Thevenin, cujo valor já calculei que é 85 volts, e a resistência de Thevenin, que é 30 ohms. Então, nesse terceiro passo, eu vou substituir o circuito por uma tensão de Thevenin, uma resistência de Thevenin, e eu vou voltar ao resistor que eu queria calcular, que é o mesmo problema lá que eu tinha usando de exemplo no circuito de superposição. O resistor que eu volto é o resistor de 20 ohms, porque o problema que eu estou resolvendo aqui é o mesmo circuito lá da superposição. Então, o valor, pessoal, tem que dar o mesmo nos dois métodos. Método de superposição e Thevenin, o resultado tem que dar o mesmo.
E vocês vão ver agora que o resultado realmente é o mesmo. Quanto que deu a tensão de Thevenin? 85. A resistência é 30 e aqui o resistor que eu quero calcular, o I0, é 20. Esses circuitos, esse resistor e esse resistor estão em série. Como é que eu calculo a corrente? É a tensão de Thevenin dividido pelo circuito equivalente aqui, que é R1, R de Thevenin mais R de 20 ohms. Então, a corrente I0 vai ser 85 dividido por 30 mais 20. Qual o valor dessa corrente? 1,7 amperes. Uai, deu o mesmo valor da superposição. Olha, tem que dar o mesmo valor. Por quê? Eu estou usando nos dois métodos o mesmo circuito e não poderia ter um resultado diferente a não ser uma corrente I0 de 1,7 amperes pelo método de Thevenin e 1,7 amperes que vocês viram inicialmente pelo método da superposição. Então, pessoal, eu encerro essa série de 2 problemas usando o método de Thevenin, o método de superposição, e agora finalizando com o método de Thevenin. Um abraço a todos, espero que essa aula possa ter tirado as dúvidas desses 2 métodos muito importantes de cálculo de corrente ou tensão.